Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro mais difícil de encontrar. Antes de Êxodo. Como é que é? É Gênesis? Isso, antes de Êxodo. Está certinho, antes de você fugir, já estava chegando. Amém. É isso aí, querido. Abre aí em Gênesis, né? Vamos dar uma viajada na Bíblia. Nós estamos falando de algo muito interessante, de algo muito importante, de algo muito maravilhoso, ok? Tá? E é a vida de José. E nós temos falado daquilo que levou José a ser quem ele é. E ele se tornou o primeiro-ministro do Egito. Nós vamos falar que as pessoas têm um sonho e elas saem do sonho para atingir o seu destino. Se a coisa morrer no sonho, se ela não caminhar, ela não vai chegar no seu destino. Então o destino é a chegada, né? Ok? Então nós estamos a falar disso hoje. Mas eu quero começar falando aqui do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, ok? Jesus, ele morreu por nós. E ele ressuscitou por nós. Nós estamos hoje fazendo o quê? A Santa Ceia. A lembrança daquilo que Jesus fez por nós, né? Então, Jesus, ele não falou, olha, há um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Então ele falou, para você chegar no seu destino, você precisa andar num caminho. E esse caminho, a forma que você anda, vai fazer a diferença do destino, ok? Se você não vencer os testes do dia a dia, você pode ficar meio paralisado aí no meio do caminho. Nós não queremos isso, amém? Quem aqui quer chegar no seu destino de vida? Amém. Seu propósito. Então nós temos que entender isso. E Jesus, ele falou, olha gente, eu sou o caminho. Então ande comigo, venha comigo. E eu quero te dizer que Jesus não desistiu no meio do caminho. Quando nós entramos na Santa Ceia, uma das coisas que mais me faz chorar é o que Jesus fez antes. Ele estava no jardim do Getsêmani e ele estava desesperado, porque ele sabia a dor física que ele ia sofrer. Jesus estava aqui como homem, ele sabia a dor que ele ia sentir. E Jesus, o que Jesus fez? Ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas eu vou cumprir o propósito desse caminho que eu estou fazendo, porque eu amo essa humanidade. Ele nos amou primeiro. E nós não podemos nunca esquecer disso. Nós vamos acompanhar a vida de José, nós estamos acompanhando a vida de José para entender como ele chegou no seu destino. Mas o destino aqui não é chegar primeiro só primeiro-ministro. O destino é chegar no céu e ser recebido. Entra, servo bom e fiel. É chegar no céu e estar com o Senhor. O principal destino é esse. Mas também nós temos que entender que ações que Deus dá para nós vivermos na terra. Família, por exemplo. Eu falo para vocês, todo mundo que me conhece sabe que meu maior sonho era ter família. Hoje eu estou só trabalhando para o sonho de Deus, que é ganhar vidas, ok? Mas família, eu sou realizado. Só falta duas coisas, casar as duas filhas e ter neto. Não é verdade? Mas assim, já realizei aquilo que mais mexia comigo. E nós podemos chegar no destino da nossa vida aqui na terra também. Só que há um preço a pagar. E há um teste a passar. E nós temos que acordar para isso. Quando você vai para Gênesis, você começa no capítulo 37 de Gênesis, você vê você vê José sendo vendido, sendo ignorado pelos irmãos, né? E ele vai, os irmãos pegam ele, lançam ele num poço, né? Depois os irmãos decidem, falam, não vai ficar no poço, tira do poço, continua a vida de José, né? E ele é vendido para ser escravo dos ismaelitas. Depois que ele é vendido para ser escravo, né, ele vai ser vendido para uma casa do senhor chamado Potifar. E quando ele está ali naquele lugar, ele começa a trabalhar. E a Bíblia diz que o Senhor é com José. Então grava isso. O Senhor é com José. Grava isso. Porque para o Senhor ser com a pessoa, ele vai provar nesse teste que nós vamos falar hoje, ok? Que o Senhor era com ele. Então, e continua, José interpreta os sonhos de duas pessoas que trabalhavam no palácio, era o copeiro, o chefe e o padeiro, e José tenta meter uma cunha ali com o copeiro, chefe, fala, olha, quando resolver lá o problema com o faraó, lembra de mim para ele tirar o da prisão. Isso me mexeu muito comigo domingo passado, quando eu estava a ministrar
a visão que eu tive clara para mim era o seguinte: nós vemos só aonde nós estamos e queremos só sair do nosso problema, mas nós não conseguimos ver o projeto de Deus para a nossa vida. E quando nós abrimos o coração para ver o projeto de Deus para a nossa vida, o destino que Deus tem para a nossa vida, o que acontece conosco? Nós crescemos, nós rompemos, nós vencemos qualquer desafio. Eu não quero sair de uma prisão, eu não quero sair simplesmente de um problema, eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu quero viver o que Deus tem de melhor para mim, ok? Então, e na terra, irmãos, porque não pensa que a vida nossa, depois que morrer, a gente vai para o céu, mas antes de ir, temos que viver uma vida que vale a pena viver. Então, a gente vai vendo a vida de José, isso vai andando no capítulo 38, 39, né? Acontece essas cenas com Potifar, e aí ele é lançado na prisão, ele está na prisão, ele passa o teste da prisão. Por que ele passa o teste da prisão? Porque o coração dele já estava rendido, e o Senhor era com José. Fala comigo, o Senhor era com José. E aí, o que acontece? Eu estou só dando uma relembrança. Nós estamos falando disso aqui já 1, 2, 3, 4 reuniões. E vamos terminar só no domingo que vem. Tá bom? Não dá tempo de acabar hoje. Entende? Então, e não dá tempo nem de falar todos os testes. Tem uns que estão aqui no meio do caminho, depois você vai ler a Bíblia, você vai descobrir, e você vai vencê-los facinho. Eu só peguei os principais. Tá bom? Tá? E se você quiser entender mais, você baixa um livro chamado Do Sonho ao Destino, de Roberto Morris. Ele tem no YouTube. Você baixa o livro, você dá para ouvir o livro. E eu chorei quando eu ouvi o livro, porque eu descobri o tanto que eu estava mal em cada um desses testes. Né? A gente é aprovado e falou, passei com nota muito baixa, né? Podia ter passado com nota mais alta, não é isso? Mas continuando aqui, né? José sai da prisão e vai trabalhar com o faraó. E aqui a gente vai entrar num lugar que nós vamos chamar de teste do perdão. E a gente vai descobrir que José já venceu isso antes de acontecer o que aconteceu agora. Quando nós já vencemos no coração, quando nós já vencemos em nós, o que acontece logo depois disso? É só provas para ter a certeza e a convicção. Quando você já estudou a matéria para entrar na faculdade, e você já está exímio na faculdade, o que acontece? Você faz o teste só para comprovar, não é isso? Então, eu acho que esse teste aqui, para José, foi uma comprovação daquilo que ele já vivia. Agora, eu quero te dizer que esse teste do perdão, quem aqui já teve que perdoar alguém? Nossa, que legal, os que não tiveram são muito felizes, né? Porque eu tive para perdoar, e vou te falar uma coisa, dói que se farta. Quando um cara canta a sua mulher, e você perdoa ele, abraça ele, dói que se farta. Quando o cara deixa de te pagar uma dívida alta, né? Você perdoa ele, dói no coração e dói no bolso, é verdade ou não é? Né? Então sempre você tem, né? Não tem quem não passa por esse teste, o teste perdão. Só que esse teste é muito importante na nossa vida, e nós vamos entender isso. Vamos acompanhar isso na vida de José. Vamos primeiro ler alguns textos, não dá para ler tudo. A história de José vai do texto do capítulo 37 ao capítulo 50. Ok? E nós estamos viajando em pedaços, mas contando a história para que você depois leia e interprete tudo e entenda o que nós estamos falando. Porque sabe o que é? Que Deus ele é muito fofinho. Deus é muito fofinho. Ele é doce, ele é maravilhoso. Ele é um pai que ama. Fala, ele é um pai que ama. Por que ele deixa escritas as coisas na Bíblia? Para que nós possamos praticar e viver o melhor. O pai que ama, ele quer mal para o filho? Por isso que ele fala, olha, filho, cuidado. Né? Eu gosto disso, eu gosto de Deus mostrando para nós os detalhes. E falando para nós precisamos viver estes testes para podermos vencer. E eu quero vencer. Quem quer vencer? Amém? Amém? Vamos vencer junto. Então, vamos ver aqui pela vida de José, dando uma passeada aqui. Diz assim, a partir de Gênesis capítulo 45, vai estar escrito aí, do verso 3. Eu fui passando a Bíblia só para vocês lembrarem que vocês têm Bíblia de papel. E na Bíblia de papel, ela tem que estar muito surrada de tanto você usar e tem que estar toda arriscada de tanto você escrever. Tá bom? Porque isso aqui te ajuda muito. Amém? É legal, né? Tem gente que consegue fazer no telemóvel. Eu sou da velha guarda, meus dedos nem funcionam. Então, não adianta. Olha só. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos:
peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Eu vou para Gênesis 45, verso 14. Lançou-se e lançou ao pescoço de Benjamim, que era o irmão dele mais novo, né? E chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Vamos para Gênesis 50, verso 15 em diante. Vendo então os irmãos, irmão de José, que seu pai já estava morto, aqui já está falando de Jacó, já passou, José trouxe Jacó, foi morar com ele, cuidou da vida dos irmãos. Você vai ler, tá bom? Tá? Isso aqui é só para eu poder entrar no que eu quero falar, tá bom? Se você ler lá, de Gênesis 37 a Gênesis 50, você vai ver que o José mandou buscar o pai dele, trouxe o pai dele para cuidar dele, pôs na terra de Gozém, pôs na terra de Gozém, pôs lá ele com o gado dele, com a família, e José cuidou deles. Mas aqui já passou esse processo, e o pai de José morre, ok? Então, vendo seus irmãos, os irmãos de José, que seu pai, esses mesmos irmãos que tinha vendido ele, que tinha traído ele, tá bom? Esses irmãos aqui, que tinha já estado com ele, já aqui já no final, e no próximo domingo nós vamos falar do teste do propósito, mas agora já no final, eles vendo isso, que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos. Olha aqui como é que ele estava olhando para José, e falou: agora que meu pai morreu, será que José vai cortar nosso pescoço? Será que José vai acabar com a gente? Será que ele vai vingar? Né? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, teu pai. E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Qual foi um dos sonhos de José? Que os irmãos se prostravam diante dele. E aqui o sonho está se realizando, só para você ter uma noção, tá? José, por causa desse sonho que ele teve, ele era muito jovem, muito inexperiente, muito imaturo, então ele ficou orgulhoso. Então o primeiro teste que nós falamos aqui foi o teste do orgulho, para quebrar com essa situação. Isso aqui já passou, mas está acontecendo o que Deus mostrou para José, né? E voltando aqui: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais. Olha o coração de José: não temais, porventura estou em lugar de Deus? Vós bem intentaste maus contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o teu coração. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da tua palavra, e nós queremos viver a tua palavra, queremos experimentar o teu poder, e queremos que a tua palavra seja como uma espada que separa espírito de alma, que nos cura e cure aos outros que andam ao nosso lado. Então, Espírito Santo, nós nos entregamos nas tuas mãos nesta manhã. Já foi entregue, mas nós queremos reiterar isso diante de ti, porque nós pertencemos a ti, em nome de Jesus, amém? Então o teste que vamos falar é o teste do perdão. 3 coisas eu quero falar aqui nesse teste do perdão. Pode passar lá. O teste do perdão, ele faz a gente liberar, a gente tem que liberar, a gente tem que receber e a gente tem que crer. Tudo é pela fé, ok? Então nós temos que crer. Mas antes de chegar nisso, vamos começar pelo liberar. O que é liberar? Desobrigar. O que é liberar? É deixar a pessoa livre, sabe? É tornar livre. Uma vez, eu e Rita estávamos num seminário de casais, e nós estávamos a ministrar, chamava Casados para Sempre. E eu e Rita estávamos a ministrar sobre perdão. E durante a pregação, eu e Rita, a gente já fez teatro, tá, gente? Então, a gente se diverte. Enquanto a gente falava lá, o pessoal sentado na sala, a Rita baixou discretamente e amarrou o meu tênis no dela. E eu comecei a brigar com ela. E ela começou a brigar comigo. E o povo ficou tudo assustado. E eu comecei a discutir, mas era tudo brincadeira, tá? Só para vocês entenderem. Mas eles não sabiam, ok?
De repente eu falei, não quero mais nada contigo, e saí. Quando eu saí, o tênis estava amarrado, o que aconteceu comigo? Eu caí. Quando você não perdoa, quando você não libera a pessoa, você fica amarrado a ela. Ela não tem liberdade para ir, e você não tem liberdade para viver. Então, liberar a pessoa é uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer no teste do perdão. E não é fácil. Porque quando a pessoa maltratou a gente, né? Eu tive minha irmã, que ela teve que perdoar meu pai. Até hoje eu não sei porquê. Mas ela só perdoou depois que ela converteu a Jesus Cristo. E ela entendeu o perdão. Ela falou, Guinaldinho, eu vou liberar o perdão para meu pai. E hoje, é ela que cuida do meu pai. Hoje, praticamente, meu pai vive na dependência dela, de cuidado, do dia a dia. E era a pessoa que nem falava com ele direito. Então, assim, quando a gente vê que o perdão liberta, eu vejo o relacionamento dos dois, eu falo, uau! E muitos de nós guardamos no nosso coração coisas ainda de criança. Lá na escola, bullying. Ah, meu filho, bullying é coisa de conversa de menino hoje, mimizento, como diz o povo, né? Eu era chamado, porque na minha época eu era alto, irmãos. Hoje eu sou um cara normal. Mas na minha época, os baixinhos sofriam. Quando eu levantava, os baixinhos sofriam. Assim, né? Sabe? Era tudo pequeno perto de mim. O cara mais alto que eu jogava basquete. Né? Então o que acontece? Eu era vara de apanhar mamão, espanador de lua. Eu nem vou contar o que minha mãe me chamou e que ela contou para a Rita. Verdade, né? A outra ali está doidinha para eu contar a minha sogra agora. Você quer que eu conte? Vocês não vão contar para ninguém? Por favor, não conta para ninguém. Está sendo gravado e está passando em direto. Irmãos aí, por favor, tá? Não conta para ninguém. A minha mãe, quando você pergunta quem era eu, como é que eu nasci, ela falou, isso era parecido com o espermatozoide, só tinha cabeça. Então imagina você crescer ouvindo isso. Sabe? É só para vocês entenderem. Que as pessoas muitas vezes falam coisas e a gente carrega no nosso coração a vida toda, e a gente não perdoa a pessoa, e a gente fica preso a um sentimento, sabe, que nos mata. E quando você faz mal para alguém, o sentimento de culpa? Está no momento da gente se libertar disso. Não, eu quero viver o melhor de Deus. E eu vou falar para vocês, muitas das coisas que me libertou, foi Deus colocar a minha esposa tão brava no meu caminho. Sabe, irmãos, muitas coisas, irmãos, homens, dá valor na sua mulher. Se Deus colocar do seu lado, é para poder curar as feridas do passado. Estou brincando. Mas olha assim, José, aí a gente olha para José e fala assim, poxa, esse cara, ele seria o imperador do Egito, abaixo só do imperador do Egito, o segundo maior nome de toda a terra, o que comandava tudo que acontecia na terra. Será que ele, cara, passou por problemas? Ele foi rejeitado pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele trabalhava na casa de Potifar e pensou, agora minha vida está boa, estou num bom emprego. Consegui comprar uma égua de faraó. Não, cavalinho arrumadinho. Já tenho o meu, né? A vidinha arrumada, né? Sou escravo, mas estou bem, acomodado. Né? Aí ele vai, e a mulher do Potifar dá em cima dele. Ele faz tudo correto, ele foge da mulher, ele fala assim, eu não vou errar contra Deus, e vaza do caminho, mas a mulher conta para o marido, né, que ela não prestava, acho que o marido sabia, né, e manda ele para a prisão. Na prisão era para ele ser morto, o que ele foi acusado era para ele ser morto. Mas Potifar, Deus usou para conservar a vida dele, e ele conservou a vida da prisão. E na prisão a Bíblia diz que o Senhor era com ele, e ele fazia tudo correto dentro da prisão. Então ele era um cara que não tinha razão, né? Para falar, eu quero mudar de vida. Mas Deus tinha um propósito para a vida dele. Ele saiu de lá. Então, aí ele pediu um favor, e o favor não foi atendido. Você já pediu um favor para alguém não atendeu? Principalmente alguém importante, você fala, pô, esqueceu de mim. Ele foi esquecido por um copeiro. Você já foi esquecido? A minha filha Lídia disse, quando eu falo disso, ela lembra muito que eu já esqueci ela 2 vezes na igreja, trancada dentro, e uma quando ela era bebezinha, esqueci na casa do avô, e foi embora. Mas graças a Deus que ela já foi curada totalmente, né? Mas aí a gente fica guardando amargura dentro do nosso coração. Amargura porque depois o outro tem a letra mais bonita, tem a namorada mais bonita, o outro é mais inteligente. A gente começa a arrumar tanta pipoca na cabeça da gente para arrebentar, que a gente pega e não vive a vida como ela deve ser.
e deixa de ser feliz, e começa a ser amargurado. Aí José passou por isso, gente. E ele enfrentou isso, e ele teve que liberar os irmãos dele. Ele teve que liberar aqueles que fizeram mal para ele. Ele teve que se libertar disso. Ele escolheu perdoá-los, para ele pudesse atingir os seus sonhos. O sonho de Deus é muito maior que o que nós pensamos, ou imaginamos, ou prevemos, ou intentamos na nossa cabeça. Os sonhos de Deus são grandes para nós, mas nós ficamos olhando pequeno por causa das amarguras e da tristeza que a vida nos trouxe. A Rita está dando uma aula aqui, que se eu fosse você, eu vinha às 9 da manhã. É a cosmovisão da igreja, da história, a cosmovisão da história. Mostra por que essas porcarias tudo entrou no mundo. Se você quiser saber, não vou contar não. Domingo, 9 horas da manhã, continua. É 45 minutos. Hoje ela só deu a introdução. Acho que ela vai dar umas 4 aulas disso aí, esse negócio para pegar. É profundo. Porque aí você entende, fala, uau, então é por isso que isso entrou no mundo. E aí você fala assim, eu fico servindo essa porcaria. Então chegou a hora da gente se libertar. Para a gente se libertar, a gente tem que liberar quem nos fez mal. Ah, pastor, se ele não mudar, José também fala, aqui mostra nos textos, que quando ele foi falar com os irmãos não mudaram não. Os irmãos mentiram para o pai que ele estava morto. Os irmãos mentiram para José. Chegou para José e falou, nossa, nosso pai disse que é para você não matar a gente. Entendeu? Percebe? Mas não tinha nada a ver com isso. Eles estavam com medo de José vingar eles. Então, nós temos que mudar o nosso coração, liberar as pessoas, desobrigar as pessoas de nós. Quando você desobriga as pessoas, quem mais ganha é você. Sabia? Quando você perdoa, eu vou falar para vocês, irmão, teve gente que já fez cada uma comigo. Teve um que falava que ele ia tomar até o meu gabinete. Eu dei o gabinete. Vai tomar, né? Fica logo, né? Ok? Né? Teve gente que já fez tanta coisa com a gente, mas a Rita fala assim, a gente tem costa de jacaré. A gente já nem liga mais. Porque o que acontece? As pessoas, elas estão vivendo das amarguras do passado, das tristezas do passado, das derrotas do passado, querendo provar que são vencedores. Nós só somos vencedores em Cristo Jesus. Libertos por Cristo Jesus. E vou te falar, se o valor que Jesus deu para você, quando ele morreu naquela cruz, não é tão grande, o perdão dele, você tem que pensar. Porque lá no jardim do Getsemane, ele falou, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe por quê? Porque dói perdoar. Nenhuma das vezes que eu perdoei foi fácil. Mas a satisfação da liberdade depois, só experimenta quem faz. Tá bom? Então temos que liberar, para poder seguir e realizar nosso sonho. É necessário liberar perdão. Mesmo que para quem você liberou perdão, ele não está nem aí. Você não está liberando perdão por causa dele, você está liberando por causa de você. Entende? Agora, você não precisa ter o cara dentro da sua casa. O que José fez? Pegou os irmãos, pegou coisa, pôs na terra de Gozém. Era ali, vizinho dele, mas, sabe, uma jantarinha de vez em quando, a coisa, né? Mas não precisou dele, coisa. Ele cuidou dos caras. A gente até cuida de quem fez mal para a gente. Teve um cara uma vez, eu vendi o meu apartamento para ele, para mudar, porque eu moro agora, né? Ali ia nascer. O apartamento meu era tão grande que mal cabia 2 camas num quarto, então eu tive que mudar. Então o irmão comprou o apartamento, ficou 1 ano sem pagar, vendeu para outro irmão e vendeu os móveis, vendeu tudo que tinha lá dentro. Vocês têm uma noção, eu cheguei no café da igreja e cheguei, ô irmão, olha, eu vou vender o apartamento que eu consegui e tal, e cadê meu esquentador? Ele, eu vou te levar amanhã. Aí o irmão gritou, não vai levar não, porque ele vendeu para mim. Sabe? Aí você podia ficar com mágoa do cara, né? Eu decidi perdoar. Aí sabe o que Deus falou para mim? Rasga os documentos que você tem que comprova que ele tem um negócio contigo. E agora? Irmão, a gente entrega na mão de Deus. Rasguei os documentos, joguei no lixo. O cara foi deportado. Eu nem sei como, nem sei o que aconteceu, mas que ele foi mandado embora, foi. Eu não orei para ele ser mandado embora, eu queria que ele fosse curado. Sabe o que os irmãos falaram para mim? Como é que você abraça o cara ainda? Eu falo, um abraço, quem sabe com esse abraço hoje ele muda, né? Sabe, irmão, nós temos que mudar a nossa mente. José fez isso, José perdoou seus irmãos, ele liberou seus irmãos. Quando eu liberei, acabou o problema. O cara que morava no apartamento se tornou um discípulo meu, que tinha comprado falsamente o apartamento dele, e hoje é discípulo na igreja do pastor Luciano Subirá.
pastor Marciano me ligou e falou assim, como que você manda um cara tão bom para cá? Eu falei, eu não mandei, ele quis ir embora. E ele ligou para mim, que ele está resolvendo os documentos, ele falou, pastor, estou com vontade de voltar. Eu falei, volta logo que você é bom, né? Mas entende o que é? Você libera. Você libera, só sai bênção. E o meu peso saiu. O peso das nossas costas, quando a gente libera as pessoas, ele não sai só das pessoas. Você libera ela, se ela quer carregar peso, o problema dela, mas você está livre. Você pode andar livre. Se você quer chegar num patamar de sucesso, você precisa ser livre e libertar as pessoas. Libera. Fala comigo, libera. Essa atitude foi vital para o sucesso de José. Ele já havia perdoado os irmãos antes disso. Aí você fala, como é que você sabe, pastor? Porque a Bíblia diz que o Senhor é contigo. E o Senhor não anda com pecador, não anda com pessoa, coisa. O Senhor pode estar até do seu lado, andando do seu lado. Se você está vivendo uma vida de não perdão, o Senhor está ali perto, querendo te dar a mão, te ajudar. Mas você precisa se libertar disso. Quando nós fomos salvos por Jesus e Ele nos perdoou na cruz, o que Ele fez foi nos perdoar e nos liberar. A partir daí, nós precisamos caminhar para construir algo junto com Ele. Nós não estamos na terra à toa. E quando a gente caminha com Ele, cresce, desenvolve, vai formando em nós um caráter de Cristo, aí nós vamos fazer a diferença na vida das outras pessoas. Então, é muito simples. Basta liberar. Sabe? Eu acho que essa coisa foi tão profunda na vida de José, que ele entendeu o que Jesus fez na cruz. Né? E basta a gente pensar como que era nós, quando Jesus nos libertou. Você já pensou na sua vida antes de Cristo? Já parou, falou assim, eu antes de Cristo era o cara, eu arrebentava a boca do balão, vivia sofrendo, vivia bebendo, vivia, sabe, uns usando droga, outros bebendo, outros prostituindo, minha vida era uma ova. Minha vida era tão boa que eu deitava no travesseiro e chorava sozinho, que não tinha ninguém para conversar. Era assim a vida da gente? Era ou não era? Vamos falar a verdade. Falar a verdade. Homem que é homem, não chora. As mulheres que não vê. Aliás, elas vê, só que elas não contam, porque elas são muito inteligentes, né? Deixa eu chorar sozinho, né? Homem que é homem chora. Homem que é homem tem problema. Homem que é homem, sabe, tem que lutar para vencer na vida. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, querido. Nós não podemos ser uma igrejinha, vem para cá, canta, dança, aleluia, glória, vai para Deus, continua a pecar. Oi, tropeça aqui, oi, cai acolá. E de novo levanta, continua a pecar. Essa era a música que eu praticava na igreja católica, quando eu era católico. Né? Como é que é? Tropeça aqui, oi, cai acolá. E de novo levanta e continua a pecar. Vai plantar batatinha no meio do asfalto. Pelo amor de Deus. Era, meu irmão. Uma vida triste. Quando eu penso no meu passado, eu falo, Deus, que coisa maravilhosa de te conhecer. Tinha medo de falar em público. Tinha medo de conversar com as pessoas. Vivia preso na prisão, que eu tive que vencer, que essa prisão para mim foi dinheiro, foi mais difícil de vencer. Okay? O povo falava que tinha cifrão no olho. Eu converti, fui jogar futebol para os atletas de Cristo, e falou, você está de banco 6 meses, porque nós não estamos aqui para ganhar jogo, nós estamos aqui para ganhar vida. Eu queria bater nos caras para ganhar jogo. Pensa numa vidinha triste. Chegava em casa machucado, chorando, traído pelas namoradas. Vamos falar a verdade, irmão. Vocês não contam isso para os outros, você quer contar vantagem. É ou não é? É, homem que conta vantagem, né? Quando ano passado. No passado sofria, era traído, aprontava. Sabe, a gente tem que cair na real. Sabe, nós temos que receber esse perdão de Deus. Porque o perdão de Deus nos liberta. O que aconteceu? Nós não preparamos essa palavra para o dia de hoje. Nós lançamos a ideia de fazer e de repente a teste do perdão cai aonde? No dia da Santa Ceia. Uau! Deus é fabuloso. Uau! Quer nos transformar. Então, queridos, nós temos que fazer isso. Liberar completamente. Olha para o seu passado. Sabe o que a Bíblia diz? Quando você vai tomar a Santa Ceia, examine-se o homem a si próprio. Fala comigo, examine-se a si próprio. Você se examina para ver se você está pronto para a próxima etapa da vida. Uau! Então, irmão, nós temos que, sabe, entender isso e receber perdão, que é o próximo. Porque quem não aprende a receber,
não sabe perdoar. Nós temos que receber. Quando as pessoas perdoam a gente, tem gente que fala assim, mas será que ela falou foi sincera? Vocês riem de caixinha debaixo. Não, mano, se a pessoa foi sincera ou não, eu estou livre para continuar minha vida. Aí você pode questionar Deus, será que o perdão dele foi sincero? Você questiona Deus? Acho que não. O que Jesus fez na cruz foi feito uma vez por todas por nós. Nós temos que aprender a receber esse perdão. Uma das coisas que mais me faz chorar em Santa Ceia, que me descontrola, é saber desse perdão que eu recebi. Porque eu sei o tanto que eu não prestava e o que eu ainda não presto. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver um relacionamento com Ele. É um processo, é uma caminhada. Nós vamos dar passo a passo. Sabe, nós falamos que quando você anda assim, um com o outro, né, ligado ao irmão, quando um cai, o outro está do lado para dar o braço e ajudar a levantar, até deixar cair. Nós temos uma coisa aqui na nossa igreja chamada discipulado. Quem é discipulado e cuidado, quando ele precisa, ele corre para quem? Para o seu discipulador. O que o discipulador vai fazer com ele? Vai orar, vai ajudá-lo. Corre para o seu life group, onde as pessoas se reúnem num grupo menor e juntos, um apoia os outros. Cadê os líderes do life group aqui? Fica em pé para ver. Olha aí. Esses são os líderes, fora os irmãos que estão lá para te ajudar. Vem cá, agora senta os líderes. Quem está em life group aqui e já foi ajudado dentro do life group? Só fica em pé, você vê. Olha lá, nem precisa ficar, o povo já levantou toda a mão. Irmãos, até bolo do meu aniversário, até camisa do esporte eu ganhei com o meu nome. E eu não sabia. Sabe? A igreja, ela cria uma estrutura para que isso aqui funcione na nossa vida. Então nós temos que aprender a andar um com o outro, a receber perdão. Sabe? Quem aqui nunca fez mal para ninguém? Levanta a mão. Vai para o céu. Deus, pode levar. Estou igual Pedro. Lembra Pedro? Quando os dois pecaram. Pode levar, pode arrastar e enterrar que já foi. Né? E aqueles era pelo pecado. Imagina se o cara está santo, leva logo, Deus. Aí que ele erra depois, né? Vamos deixar, não. Mas amém. Tá? Temos que aprender a receber. José, ele foi um cara que ele entendeu que não adiantava viver na amargura. Não adiantava viver na tristeza. Não adiantava viver lutando com o seu interior. Ele falou assim, eu vou entregar para Deus. Vou deixar Deus resolver o problema. Quem recebe o perdão é capaz de perdoar grandes ofensas. Se nós ainda não somos capazes, é porque nós precisamos entender o perdão que recebemos na cruz. Entende, queridos? Nós precisamos disso. Ai, pastor, é tão difícil, você não entende a minha vida. Você não conhece o meu marido. Ai, você não conhece a minha sogra. Você não conhece a minha. Ali, ó. Você não conhece meu pai, minha mãe, o que meus irmãos me fizeram. Irmãos, eu vi mulheres que foram abusadas pelos pais e hoje são grandes mulheres de Deus. Eu vi mulheres que foram abandonadas e a partir dos seus 50 anos de idade começaram o seu ministério. Em setembro nós vamos ter uma senhora aqui que o ministério dela começou depois dos 50 anos de idade, chama Generation to Generation. A Daphne Kirk e o Andrew Kirk, são mãe e filho, vão estar conosco. E tem a filha Daniela. Os filhos decidiram não casar para morrer por Cristo. Eles fazem um trabalho fantástico. E aquela mulher, um dia ela me falou, olha, eu estava numa situação tão complicada que eu falei, Deus, e agora, minha vida? Deus falou, agora começa a sua vida, começa o seu ministério, perdoa, vai à frente. Ela tem um ministério fantástico. Eles tiram prostitutas da rua, que foram roubadas para serem vendidas como prostituta, eles têm equipe de ranger para roubar elas de volta. Você fala para mim, ai pastor, e eu aqui com a minha vida tão difícil, um dia me chamaram de espanador de lua, eu não consigo nem olhar para cima, por isso que eu ando assim, porque se eu levantar para cima, eles pegam no meu pé e vai limpar o teto, pastor. Vamos crescer, gente, né? Vamos perdoar quem nos magoou, porque quando você perdoar, você vai ficar livre. Agora, creia nisso. Para receber o perdão de Deus, é necessário crer que Ele nos perdoou.
É necessário que acredite. Bom, ponha fé nessa palavra. Não existe outra palavra que detalha nós nos mínimas coisas. Imagina se você ler e absorver do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis, a vida de José, você vai falar: uau, eu tenho um caminho aqui para seguir. E se eu seguir esse caminho e vencer nas provas, eu vou atingir os meus objetivos. Entende? Você vai ali, né? O Hermes é coach também. É homem de Deus, cheio de espírito, mas também é coach, é master coach, chefe. Um cara aí. A gente aqui não fala muito disso, mas ele é. Vai que você consegue, vai que você pode. E aí, meu irmão? Eu sei que é. Até o jeito de falar é. Né? Mas eu conheci um. Não é o Hermes é homem de Deus. O outro era mais ou menos. Um dia eu entrei no escritório do cara, e o cara tinha amarrado o irmão assim numa corda, e o irmão corria, e ele, vai que você vê o seu navio, vê o seu coisa. Não. A gente acabou de entender que no mundo tereis aflições, mas Jesus disse: eu venci o mundo. Aí o cara fica imaginando coisa que ele nunca vai atingir. Pode vir atingir? Pode, mas e se não atingir? Vai continuar triste a vida toda? Entrei no escritório da senhora Odivelas, que era um escritório mais ou menos desse tamanho aqui, irmãos, ó. Me chamaram lá. E eu fui lá para orar com a mulher, que a mulher estava em depressão. Quando eu entrei, era uma prateleira, assim, só de livro de autoajuda. E eu entrei e falei: você já leu o estudo? Ela, já. Mudou sua vida? Ela, não. Eu falei: então agora você vai conhecer um livro que muda a vida de qualquer pessoa. É, meu irmão. Obrigado, Jesus, que as palmas é para ele. Mas presta atenção, queridos, presta atenção. Sabe o que me lembrei agora? Lembrei de um cara que disse que quando ele for muito aplaudido na igreja, para ele tirar foto. Porque ele já recebeu tudo que tinha para receber, vai chegar no céu, vai ser engraxado no céu. Mas, querido, brincadeira à parte. Querido, quando eu entrei naquele escritório, eu vi aquela mulher lutando para fazer tudo certo, tudo correto. Mas o que ela estava fazendo? Ela estava procurando ajuda humana. E é bom, os livros de autoajuda é bom. É ou não é? É. Mas o único que muda, o único que é fonte de vida, ele está aqui dentro. E aí, o que era o problema daquela mulher? Falta de perdão. Faltava perdoar o pai. Houve uma cena que aconteceu comigo, que essa eu nunca vou esquecer. Irmãos, eu não sou pregador de cura, eu acredito na cura, eu oro para as pessoas serem curadas, pessoas são curadas, tudo, mas eu não sou aquele cara, só prega isso, percebe? Né? A gente equilibra o negócio. Só que eu cheguei numa cidade lá em Goiânia, e Deus falou: você vai pregar sobre cura. A cidade se chama Trindade, seria a Fátima daqui, né? Aí cheguei na cidade, e tinha uma igrejinha desse tamanho aqui, quadrado. E me levaram lá na igreja, e Deus falou: prega sobre cura. Eu, meu Deus, prega sobre cura. E se o senhor não curar? E a vergonha que eu vou passar? E aí a gente começa, né? Porque eu já tinha pregado na outra igreja, irmãos, até tirar minha camisa, eu ponho em cima do cara, paralítico para andar, eu tirei, porque os caras falaram para mim, você lembra disso? Foi na sua igreja, né? Tá lá com esses dois aí, eu levantei para vocês, para falar que eu estou vendo a verdade, olha, esses dois aí, tá lá na igreja. Foi onde eu conheci ele. E o pastor chegou para mim: pastor, eu vi que se você tirasse a camisa por cima do cara, o cara era curável. Eu tirei nada. Pensa num cara que ficou frustrado. Eu fiz tudo, eu só faltei, meu irmão. Eu quase que eu ajoelhei e falei: Senhor, pelo amor de Deus. Aí eu vou para outra igreja, o que Deus fala? Prega sobre cura. Na Kélita, não sei se você lembra da Kélita. Aí estou lá na igreja dela, estou pregando sobre cura. E Deus estava curando, mas coisinha pequena, né? Uma dor de dente, dedo. E aí trazem uma mulher numa cadeira, aliás, 2 cadeiras daquela de plástico para não quebrar, carregando ela, 4 homens, e põe no meio do salão. Fala: pastor, ela está há 10 anos com fibromialgia, sem sair da cadeira, sem se levantar. Hora que nós queremos ver ela curada. Dedo, dorzinha de braço. E aí, irmão, isso ficou um pouquinho? É fácil, ninguém vê, né? Aquilo foi teste dele. E eu olhei para aquela senhora e falei: Deus, me mostra, me dá o discernimento espiritual do que aconteceu na vida dela. Sabe o que Deus falou para mim?
Ela aos 12 anos, não vou contar o assunto, aconteceu uma cena X, Y, Z. E ela nunca perdoou. E agora era uma coisa muito íntima feminina. E eu falei no ouvido dela, eu sei tudo porque Deus já me falou. Mas você vai confessar para a pastora e vai liberar perdão para isso que te aconteceu. A mulher chorando, né? Eu fui orar com os outros. Dedinho, coisa. Estou orando lá, de repente a mulher sai correndo no meio do salão. Corria, saía fora da igreja, gritava na rua, voltava dentro da igreja. O genro dela chegou para mim e falou, pastor, ora para ficar doente de novo. A mulher não para de correr, pastor. Mas o que gerou a cura naquela senhora? Doenças psicomáticas, é isso, né? Psicossomáticas, isso? Falei certo? Psicossomáticas, é isso aí. Ela estava com a doença porque ela não tinha perdoado, a amargura entrou na vida dela e ela foi entrando em depressão, começou a doença, pegou. No momento que ela perdoou, ela foi curada. O perdão liberta você, o perdão cura você, o perdão libera você para chegar ao seu destino, não trava você no caminho, e hoje nós vamos perdoar, amém? Só temos que crer, tá? Essa compreensão do perdão divino, do perdão de Deus por nós, faz-nos perdoar as pessoas. Quando nós perdoamos as pessoas, a gente descobre que o perdão é gratuito, não precisa da pressão, ok? Falta de perdão pode destruir o nosso destino. Falta de perdão pode destruir o nosso destino, tá? Impedir o que Deus tem para nós. Eu quero o que Deus tem para mim. Eu ainda estou só no começo. Pastor, você tem 62 anos. Eu sei que vocês não acreditam. Tem, 62. Cabelo branco é que conta. Mas fala assim, mas eu quero lá saber. Eu vou chegar aos 105, pregando o evangelho, ganhando pessoas, restaurando pessoas, cumprindo para Deus, ganhando pessoas. Só se Jesus voltar e me levar antes. Se ele achar que eu sou tão bom para ele levar, ele pode levar. Senão ele deixou aqui para trabalhar para ele. Ok? Mas nós temos que cumprir o propósito. Então, olha só, cumpramos os sonhos. Assim como José perdoou seus irmãos, devemos perdoar-nos uns aos outros. Mano, ele perdoou a família que traiu ele o tempo todo, a vida dele inteira. Ele podia simplesmente mandar matar os caras nem ia saber quem ele era. Quando ele descobriu isso aqui, o que aconteceu? Ele correu para um lado, ele descobriu a família, e ele começou a chorar. Por que ele chorou? Porque é difícil perdoar. Ninguém está falando para você que é fácil. Nós estamos querendo falar para você, é o que acontece. Nosso destino é para ser alcançado, mas se eu quero chegar no meu destino, eu preciso perdoar as pessoas que me ferem, as pessoas que me magoam. Isso é um processo diário. Não culpar Deus. Deus não tem culpa nenhuma, ele morreu por ti. O filho dele morreu. Vocês acham que foi fácil morrer por nós? Então ele falava, pai, não vai ser fácil, entra nessa fichinha aí, eles me crucificam e tudo bem. Não, ele chorou amargamente e falou, olha, pai, se for possível, afasta de mim. A Bíblia diz que ele suou sangue. E a gente não perdoa o cara que pisa no nosso dedinho da esquerda, que quebrou a nossa unha, que roubou 100 euros, uma coisa pequena, né? Que mentiu. Vamos ser uma igreja saudável? Vamos mudar essa história? Quem quer chegar aqui ao seu destino? Perdão, está escrito aí, muitas vezes é uma escolha de fé. Você não vê o amanhã, mas você libera hoje. Eu não sei o que te aconteceu na sua infância. Eu não sei o que te aconteceu na sua adolescência. Eu não sei se sua mãe te abandonou, seu pai te abandonou. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se alguém te roubou. Não sei. Mas eu sei que é uma coisa que cura isso. É você entender o perdão de Deus sobre você e você liberar perdão sobre essa pessoa. Porque ao você entender o perdão de Deus, você tem capacidade para liberar essa pessoa, para perdoar essa pessoa. Se você entendeu isso aqui, você pode perdoar. E eu vou te falar, perdoa, vale a pena. Vale a pena perdoar. Amém? Então, eu quero orar com os irmãos. Acho que é hora da gente orar. Não dá para esticar muito, porque tem muita coisa. Mas eu queria que você ficasse em pé. Você fechasse o olho. Pensasse nas pessoas. Irmãos, quem perdoa, o resultado é que ela não fala mais do assunto.
E quando ela lembra do assunto, não dói. Entende? Presta atenção. Quem perdoa não fica falando do assunto. E quando lembra do assunto, foi uma história da vida que passou. Eu não sei se sua mãe te rejeitou no ventre. Não sei. Você sabe. Eu quero que você feche seus olhos. Para você olhar para trás. Liberar perdão para todas as pessoas. Tem pessoas que chegam aqui na igreja e elas vão conversar comigo. E eu vou contar essa só para você entender. Você vê essas paredes cinzentas que tem aí. Foi um senhor, hoje ele é pastor, lá na Bahia. Mas ele era um empresário no Brasil com um sucesso muito grande. E aí um dia ele foi traído pelo irmão e pelo cunhado. E roubaram tudo que ele tinha. Aí ele falou, vou matar eles. Comprou um 38, brilhoso. Pena que eu não vi a foto. Só mais baixinho, pastor. Comprou um 38, né? Pegou aquele 38 e falou, eu vou matar os irmãos. Mas quando ele saiu para matar os irmãos, ele que me contou isso. Ele falou assim, pastor, eu falei, Deus, eu conheci Portugal. Vou pegar o dinheiro que eu tenho, vou dar um passeio em Portugal, depois eu volto e mato eles. Enterrou o revólver e veio a Portugal passear. Ele foi na igreja, ele olhou para uma mulher bonita que tinha na igreja só tem mulher bonita também. Aí olhou para uma mulher bonita, solteira, e falou assim, vou lá, estou solteiro mesmo, quem sabe, né? Eu ainda namoro antes de matar o meu irmão, meu cunhado. E ele olhou e a irmã falou, olha cara, se você quer conhecer a gente, você tem que ir no culto. E ele foi no culto. E o engraçadinho que estava pregando. E a minha esposa estava cantando. Eu não lembro a música. Mas ele disse que ela cantou a música de manhã e eu preguei. Ele saiu da igreja e falou assim, eu vou almoçar e vou voltar para o culto à tarde. Se ele estiver falando a mesma coisa, ela cantando a mesma música, eu vou aceitar esse Jesus que ele falou. Aí ele voltou, minha esposa estava cantando a música. Eu preguei a mesma coisa. Quando ele saiu da igreja, ele perdoou os irmãos, o cunhado e o irmão. E decidiu não matá-los. Hoje ele é casado, pai de família, pastor na Bahia. Tem alguém da Bahia? Pastor lá na Bahia, eu não sei a cidade, é uma cidade pequena. E um dia, sabe por que eu sei dessa história? Porque eu fui para o Brasil, voltei um dia, eu estou aqui no posto de gasolina, e a gente estava pintando aqui a frente da igreja, né? Ele só tinha dinheiro para uma lata de tinta, estava pintando só a parte da frente, né? Aí o irmão chega aqui com 5 latas de tinta dessa cinzenta. Porque lá no posto de gasolina, ele entrou, o carro parou atrás de mim, eu até pensei, será que estão me assaltando, né? Do jeito que ele entrou, né? Aí ele, pastor Aguinaldo, anos, eu nem sei quantos anos depois. Ele contou essa história para mim. E ele disse, hoje, pastor, eu tenho uma grande empresa em Portugal. Eu passei ela para os meus filhos, que eu decidi ser pastor, meus filhos vão ficar com a empresa de Portugal. Eu montei outra empresa no Brasil. Os meus sócios são meu irmão e meu cunhado. E eu vou ser pastor. Então todo mês a gente troca mensagem, né? Então o que eu quero dizer, o perdão dele libertou ele, liberou a família, e hoje está tudo convertido, servindo ao Senhor Jesus. Entendeu? Então quem falta você perdoar? Talvez até você mesmo, de coisas que você fez errado. José venceu o perdão porque Deus era contigo. Você vence, vai poder perdoar, porque Deus é contigo. Feche seus olhos, por favor. Não olhe para cá. Começa a liberar o perdão. Começa a entregar. Fala, Deus, eu estou perdoando quem me roubou. Eu estou perdoando quem me xingou. Eu estou perdoando quem me maltratou. Eu estou, Deus, perdoando todas as pessoas que deram mal. E eu estou me perdoando pelo mal que eu fiz a muitas vezes. Senhor, eu estou rumo ao destino que o Senhor tem para mim. O projeto do Senhor para mim é grande. E eu não vou deixar a falta de perdão interromper. E eu só faço isso porque eu entendo o perdão que eu recebi na cruz do Calvário. É tão difícil, Senhor. Para mim também é difícil, Deus, perdoar pessoas. Eu te peço perdão, me ajuda, Espírito Santo. Ajuda a viver uma vida de um coração perdoador. De um coração que já
Mesmo quando as pessoas continuam falando, me criticando no dia a dia, ou falando coisas, já não me afeta. Porque lá no livro de 1 João, capítulo 5, que diz que aqueles que andam em santidade, o diabo não pode tocar. E mesmo que o diabo, tantas cessas inflamadas do maligno venham sobre a minha vida, o escudo da fé que eu tenho, na obra redentora da cruz, naquilo que eu recebi do Senhor, no perdão que eu recebi do Senhor, na convicção que eu tenho dessa obra maravilhosa, eles não podem me atingir, porque tem um escudo de fé que me protege. Ah, Jesus. Obrigado, que o Senhor me libertou. Pode falar, obrigado, Senhor. Porque depois de eu ter liberado perdão, pela fé, eu sei que o Senhor me libertou. E pela fé, eu creio na Tua palavra. Amém? Vou deixar pelo menos 3 perguntas para você se fazer durante a semana. Quem fez a tarefinha da semana passada, se não fez no Life Group, você é lembrado. Porque José foi capaz de perdoar seus irmãos, mesmo sem que eles se arrependessem. E qual a lição que podemos aprender com a atitude de José? Porque muitas pessoas têm dificuldades em perdoar. O que a Bíblia nos ensina? Como lidar com essa dificuldade? Como compreendemos o perdão de Deus? Compreendendo o perdão de Deus que nos capacita a perdoar os outros, qual é o impacto se não perdoarmos? Queria que os líderes de célula ficassem aqui na frente. Irmão, a gente tem essa prática na nossa igreja, a gente está cada vez mais implantando. Ficam 2 lá naquele cantinho, 2 bem espalhados. Talvez você precise liberar perdão para alguém, a pessoa nunca está presente ou coisa, mas você pode usar um dos irmãos, tem Leninha, de ministério, né? Intercessão. Você chega para cá. Você chega para o irmão e fala: eu quero só perdoar meu pai, não precisa falar mais nada. O irmão vai orar por você. Hoje é dia da gente ser aqui livre, limpo totalmente dessa situação. Se você não quiser, não tem problema. Vai que você não tem ninguém para perdoar, graças a Deus, né? Fica tranquilo. Mas se você acha que precisa fazer isso, eu queria que você fizesse. Se você tiver a pessoa perto de você, você precisa liberar perdão, libera. Fala, eu estou te liberando perdão. Ela não vai entender. Vai. Ela sabe que te magoou. Então assim, ou perdoa ou peça perdão. Mas chegou, vocês querem sair daqui preparado para tomar posse de primeiro-ministro de Portugal? 3.000 igrejas. Chegou o momento da gente dar o passo. Vamos olhar para José e fazer. Vai estar tocando aqui. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem tiver aqui embora pode ir. Quem não tiver pode vir. Nós vamos estar aqui na frente, tá? Orando por você.